Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 27 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 42 a 51. Ficai atentos, ficai preparados. Nas parábolas de Jesus, Deus é frequentemente comparado a um homem que parte para uma longa viagem e deixa a responsabilidade da casa aos seus servos, em especial ao mordomo, que deve dar comida na hora certa. Essa ausência do dono da casa revela com mais clareza o que está no coração dos seus empregados e até onde vai a sua fidelidade. Jesus não revela qual será o dia da sua volta gloriosa, porque quer que vivamos cada momento como se fosse o último. Vigiar, estar sempre preparados, significa amar de verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da sua casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, a encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Através das leituras desse dia, o Senhor nos explica como Ele quer os seus servos. Explica o papel de quem tem responsabilidade, qualquer que seja, grande ou pequena. O mordomo é o chefe dos servos, dos criados, aquele que tem responsabilidade sobre o pessoal da casa, sobretudo quando o dono não está. Pois bem, qual é o seu papel? Assim fala Jesus: quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da sua casa para lhes dar alimento na hora certa? É claro que Jesus está pensando numa mãe que dá comida aos seus filhos na hora certa. Não basta dar comida, precisa que seja na hora certa e sem atraso. Não basta fazer o bem, precisa fazer bem o bem. E lembramos também que em todo o Antigo Testamento, uma característica de Deus é que abre a sua mão e sacia a fome de todo ser vivo na hora certa. Encontramos frequentemente nos Salmos esta frase: Deus dá alimento na hora certa. Então este mordomo, ele precisa imitar o seu Deus. Os filhos não sabem nem o tempo de comer, nem o que comer, nem como procurar comida para si mesmos. O mordomo, que é o pai da casa, deve trabalhar por ele e por todos, para organizar tudo bem. Tudo o que Jesus fala expressa claramente o perfil de um coordenador, de um pai de família, de uma mãe de família. Eles não somente informam os filhos que se come ao meio-dia, avisam quando chega meio-dia, mas também devem encher os pratos dos filhos
trabalham o dia todo, enquanto os outros acordam tarde ou se divertem. Ser pai e mãe de uma casa de acolhida, de uma equipe de evangelização, de uma família natural, exige uma grande entrega, um grande espírito de sacrifício. Como a semente cai na terra, apodrece, se derrete e se torna alimento para a espiga, assim é um pai e uma mãe. A espiga cresce e nem imagina de onde vem seu alimento. Quem tem responsabilidade apodrece em silêncio por amor, debaixo da terra para que a espiga nasça. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Estas palavras de Jesus explicam claramente quanto deve ser ativa e doada uma pessoa que tem responsabilidade. Ela deve fazer o barco andar, deve fazer a roda girar, a roda Belém girar. O servo de Deus não é um pombo-correio que traz recados dos que têm responsabilidade acima deles, mas um agricultor que cultiva com paciência o campo para que ele produza. Jesus não mandou toda a humanidade para o inferno porque o rejeitou, mas entregou a sua vida para todos nós. Jesus veio neste mundo e organizou o mundo, o fez andar de maneira diferente. Criou a Igreja, a única instituição que dura há 2000 anos, ininterruptamente. Criou os padres, criou a Eucaristia, criou as comunidades cristãs. Formou pacientemente seus líderes, ficando 3 anos com eles. Até hoje continua derramando abundantes graças e carismas para rejuvenescer a sua Igreja. Nós também devemos aprender dele a cuidar do seu rebanho, como bons pastores, preocupados de dar alimento em tempo oportuno. Nessa altura, podemos nos perguntar: o que é esse alimento que devemos dar para as pessoas que acompanhamos? Se trata do alimento espiritual, adequado a cada pessoa que Deus nos confiou. Não basta dizer: aí está a panela, pode pegar. Precisa às vezes dar comida na boca ou cortar a carne porque os pequenos não são capazes de fazê-lo. Precisa segurar os gulosos e estimular os preguiçosos. Para ser mais claros, irmãos, o alimento espiritual é a formação, que deve ser dada na hora certa todo dia, mais vezes no dia. Por exemplo, esse diário que você está meditando agora é um bom café da manhã, todo dia. Precisa que seja enviado em tempo, às 18 horas do dia anterior. Depois há alguém que o escuta antes de se levantar da cama, outros enquanto estão tomando banho, outros o escutam sentados, com seu caderno na mão, outros enquanto estão no metrô ou no ônibus. Cada um encontra o seu jeito. O importante é que não falte a ninguém esse café da manhã espiritual. Depois, a pessoa que envia pode estimular a partilha do propósito do dia, se possível, e ainda mais da vivência do propósito. Além do diário, quem ama se preocupa que cada sua ovelha que precise de comida, de arroz, de feijão, de mistura, que podemos comparar aos retiros, aos domingos Belém, por exemplo, cada ovelha tenha isso, encontre arroz, feijão, mistura, isto é, encontre formação nos retiros, nos domingos Belém. Da mesma forma que uma mãe não se senta na mesa se todos seus filhos não estão sentados, assim um bom coordenador não fica em paz até que todos os membros de sua equipe, de sua fraternidade, da sua casa de acolhida, não estiverem todos presentes na hora certa e sem atraso para receber a formação.
O mordomo, pai de família, mãe de família, se preocupa também com aqueles que não conseguem comer carne. Ou seja, se algum tema é muito empenhativo, eles o dividem e o explicam para que todos os recebam, como faz a mãe com uma criança pequena com a comida. Continuando a comparação dessa parábola com a nossa vida, podemos entender que para preparar comida, o mordomo deve buscar comida. Ele não é capaz de produzir a comida, mas a recebe do dono, atinge ao depósito do dono, da despensa do dono. Esse servo, também ele, deve buscar formação, que é como a comida, que depois ele repassa para os outros, ou de repente deve aprender as receitas para cozinhar. Um pai de família, caso não buscasse por sua vez formação, faria passar fome a família inteira. O motivo pelo qual algumas equipes morrem ou não crescem, vivem raquíticas, sem forças, é mesmo esse. O coordenador, o pai de família, o pai da equipe de evangelização, não busca comida, não busca formação, e depois ninguém dá o que não tem. Portanto, ele não é capaz de repassar para os outros. Atenção, que não precisa de grandes qualidades, precisa de fidelidade, precisa abrir a boca e comer para depois ser capazes de dar a comida aos outros, como fazem os passarinhos. O coordenador, o responsável, é o canal da graça, mas se esse canal for seco, for bloqueado, for entupido, assoreado ou lento, o alimento não chega e todos morrem. Grande é a responsabilidade de quem coordena. Enfim, irmãos, não é supérfluo pensar, lembrar a hora certa. Quantos de nós atrasam a hora das formações, chegam atrasados ou embora antes? Sempre tem uma desculpa. Uma vez o trânsito, uma vez o frio, outro calor, outra neblina. Mas Jesus ama a hora certa para cada coisa. Da mesma forma que a gente não pode fazer de conta que comeu, se não comeu porque chegou atrasado e não tinha mais alimento, assim não podemos fazer de conta que nos formamos se não formos fiéis na hora certa. Pois bem, irmãos, estas simples reflexões de hoje nos ajudam a entender melhor a palavra de Jesus, que agora vamos ouvir novamente. Naquele tempo, Jesus disse: Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou do pessoal da sua casa, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Podemos agora parar um minuto e anotar as frases que mais nos atingem.
Vamos agora escolher o nosso propósito, algo de concreto que nos ajude a preparar uma boa comida espiritual para as pessoas a nós confiadas, sejam poucas ou muitas. Vamos pensar mais concretamente de qual forma podemos colocar em prática o nosso propósito. Cada um de nós é responsável de alguém, pelo menos em algum momento do dia, e, portanto, vamos nos perguntar qual é a comida de Deus que podemos oferecer àqueles que Deus coloca ao nosso lado, para que os ajudemos. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa? Paz e alegria a todos. Para dar comida na hora certa. Paz e alegria a todos. Como igreja, estamos aqui para te ouvir. Todos buscam uma voz que não se vai com o tempo e permanece em nós. Diga o que queres e faremos nós teu querer. Sim, usa nossas mãos, usa nossos dons, somos teus.